Orar sem cessar, porque a oração é o desdobramento da sua própria consciência. Oração é Deus revelando-se a você. A oração é Deus revelando sua verdade à sua consciência individual. A oração é a revelação da realidade divina à nossa consciência individual. Voltando-se para dentro, observando, sempre ouvindo a realidade divina. Este é o segredo da vida espiritual. Pessoal, para a gente poder compreender de forma mais profunda esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. E a linguagem que o mestre Gualberto usa é única dele. Diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma maneira peculiar de compartilhar essas verdades. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o observar. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o observador e a coisa observada? Ô Gilson, aqui quando tratamos com você desse florescer divino, desse despertar de Deus, aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual, nós estamos falando exatamente da eliminação desta separação, desta divisão que o pensamento tem estabelecido como sendo verdadeiro em cada um de nós, como sendo real em cada um de nós, nos trazendo um convencimento bastante contundente, bastante clássico, que é o convencimento de que existe esse eu e o não eu. Você tem uma sensação, Gilson, presente. Veja, em nós, desde que nascemos, nós carregamos essa sensação. É a sensação de que nós existimos no momento presente, como um elemento separado desse instante. Veja, é uma sensação de separação que está presente. E nesta separação, existe essa ilusão de que existe esse experimentador com a experiência, esse pensador com pensamentos, esse observador vendo coisas separadas dele. Então tem esse observador com a sua coisa observada. Tem esse pensador com os seus pensamentos. Tem esse eu com as suas emoções. Então a noção é uma noção de dualidade, de separação. Aqui nós estamos colocando para você que nós precisamos, nesta vida, investigar tudo isso, tomar ciência de tudo isso, para irmos além desta ilusão. Porque isso é uma ilusão. Quando você está vendo algo, não tem você vendo aquilo, tem aquilo sendo visto. Veja como é totalmente diferente do que nós acreditamos até então. Nós temos certeza absoluta de que estamos vendo. Na realidade, esse fenômeno é só um fenômeno de observação. É o fenômeno do ver. O cérebro constata. Então há uma constatação. Essa constatação é um fenômeno cerebral. É algo que está presente nesse olhar.
Mas a ideia de uma entidade presente, uma entidade psíquica, psicológica, que é um eu que observa, isso é uma fantasia. Quando você toca um objeto, a ilusão no pensamento é de que existe alguém realizando o toque e o toque acontecendo. Então, existe alguém realizando o toque e o toque acontecendo. O que temos de verdade é o toque. Não temos alguém nesse tocar, temos o toque acontecendo. Não temos alguém ouvindo, por exemplo, essa fala. Tem essa fala sendo ouvida. A ideia de alguém é algo que o pensamento está estabelecendo em nós, criando a ilusão de uma separação entre esse que escuta e aquilo que é escutado, como aquilo que é visto e aquele que vê, como aquilo que é sentido e aquele que sente. Veja, estamos diante de um único fenômeno. Aqui, psicologicamente, quando caímos nessa armadilha, nós alimentamos o sentido de identidade egóica. E isso cria toda a confusão em nossas vidas. Isso porque você pode me ofender, você pode me magoar. Quem é esse elemento aqui que está ofendido? Quem é esse elemento aqui que está magoado? É esse elemento que se separa quando recebe um insulto, uma crítica. Algumas vezes esse eu não é criticado ou insultado. Algumas vezes esse eu é elogiado. Quando ele se vê separado, ele pega aquelas palavras de elogio e se sente especial. Quando ele se vê criticado, ele se sente diminuído. E quando esse sentido do eu se vê diminuído, ele fica irritado, aborrecido, com raiva. Quando ele se vê elogiado, ele se sente bem, feliz. Ele se infla igual um balão. Veja, nós estamos em nossas vidas sustentando estados internos, psicológicos, de sofrimento, de contradição entre prazer e dor o tempo todo. Isso porque estamos vivendo a ilusão de uma identidade presente, que é a identidade do eu. Romper com isso é romper com esta separação entre observador e coisa observada, entre pensador e pensamento, entre essa fala de elogio e esse elemento que se sente especial no elogio. Podemos romper com isso para apenas escutar nesta plena atenção. Quando há uma plena atenção para esse instante, sem esta separação, esse sentido do eu, do ego, não entra. E quando ele não entra, o sofrimento termina. Esse prazer do ego e essa dor do ego desaparece. Você, em sua natureza verdadeira, está além do ego. Portanto, além de um elogio ou de uma crítica.
Podemos viver livres desse ego e, portanto, desta autoimagem que fazemos sobre quem nós somos? Isso é possível quando rompemos com esta separação. Quando rompemos definitivamente com esse observador, com esse pensador, com esse experimentador. Então, a ciência desse ouvir a realidade divina, aqui nós temos colocado muito para você essa questão de ter uma aproximação desse escutar sem o eu, de se dar conta da vida acontecendo, sem alguém presente se envolvendo para julgar, comparar, aceitar, rejeitar. Então, nessa escuta, nesse escutar, não temos a separação. E quando não temos a separação, a visão da realidade se mostra porque o ego não está. Nós temos que descobrir o que é ter uma aproximação de nós mesmos para observarmos essa separação dentro de nós, internamente, e essa separação se mostrando em nós em relação aos contatos externos que temos com a vida como ela acontece. Tomar ciência desse sentido do eu, desse mim, desse ego, requer esta autoobservação, requer esse olhar, mas é o olhar sem o observador, é o escutar sem esse ouvinte, é o perceber sem esse percebedor. É quando nós nos aproximamos do autoconhecimento. É quando nós nos aproximamos da meditação. Assim, todo o nosso enfoque aqui consiste nesta autodescoberta, nesta revelação do eu. Para o fim desse movimento, para o fim desta continuidade, desta ilusória identidade, se movendo no tempo. Nesse tempo que o pensamento estabelece, onde nesse próprio formato de separação, o sentido do eu em nós cria a ideia de alcançar, ou a ideia de se livrar, de alcançar aquilo que ele quer e se livrar daquilo que ele não quer. Aqui está a separação e aqui está estabelecido o conflito. E, portanto, o sofrimento. É aqui que está presente essa ilusória vida do eu, essa ilusória vida egóica. E esse é o segredo que, em última análise, revela Deus a nós como nosso ser individual e como nossa individualidade. Nesse interior, e somente nele, encontra-se harmonia, encontra-se paz, alegria, poder e domínio. O universo espiritual deve agora se desdobrar para você. Não se preocupe, nem se perturbe com o que está acontecendo no mundo humano. Com isso, eu não quero dizer que você deveria esconder sua cabeça na areia. Você ainda prossegue com seus assuntos, fazendo as coisas de acordo com seu mais alto senso de retidão. Mas você não deve ter nenhuma preocupação com os resultados de seus esforços, quando passa a viver nesse sentido. Lembre-se disso. Existe um universo invisível e inefável. Isso é o que você está procurando. Carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Mas não é dito carne doente ou sangue doente. Apenas diz carne e sangue. Nada que existe como forma
pode herdar o reino de Deus. Nada daquilo que existe para o seu sentido mortal pode ser levado ao reino de Deus. Nós estamos dedicados agora não a tentar melhorar as condições humanas, mas sim à revelação de Deus e do universo espiritual, manifestando-se como nossa consciência individual. Existe um universo infinito e invisível. Existe um mundo de ideias espirituais, mas este mundo não tem relação com o mundo que podemos ver, ouvir, tocar, provar ou cheirar. Tudo o que estamos conscientes no mundo dos sentidos é a visão distorcida da ideia divina, do universo real, que estamos vendo através de um vidro, sombriamente. Bem, onde nós parecemos estar, Deus está. Onde todos os fenômenos mortais parecem ser, o universo espiritual é. Nós estamos apenas vendo através de um vidro sombriamente. Chamamos isso de mortal e material, mas, em sua verdadeira essência, é espiritual e divino. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta de como no ego nós vemos a vida de forma distorcida. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o ego, sobre como podemos vencer o ego? Ô Gilson, essa visão do mundo, veja, a partir desse observador, que é o eu, que é o ego, que é esse mim, naturalmente é uma visão distorcida. Você não pode ter uma visão da realidade da vida, como ela de fato acontece, quando você olha para ela através dessa janela, que é a janela desse condicionamento psicológico, desse padrão de representação mental que você tem, algo que você traz do passado. Observe que o nosso contato com as pessoas é um contato de gostar ou não gostar. Então eu tenho amigos e tenho inimigos. Quem é esse elemento em nós que faz amigos e que faz inimigos? Se não esse modelo de fundo psicológico que trazemos, que vive avaliando, comparando, aceitando e rejeitando as pessoas. Mas o que são as pessoas? As pessoas são projeções que esta mente presente nesse mim tem delas. O nosso contato, Gilson, com a vida é um contato através de imagens, de representações mentais, de quadros mentais. É como o pensamento em nós funciona. O pensamento é uma qualidade de óculos que dá colorido a tudo em nossas vidas. Observe que todas as nossas ações são ações que nascem desse fundo, nascem do pensamento. Então é com base no pensamento e no sentimento que nós tomamos ações. Então nós gostamos ou não gostamos das pessoas, ou das situações, ou das coisas, ou daquilo que surge à nossa volta. É sempre com esse princípio de valor que o pensamento determina. Então o pensamento funciona em nós como um óculos que dá colorido a tudo. Nós vivemos sendo impulsionados na vida para as ações com base em emoções, em sentimentos e pensamentos.
o nosso modo de aceitar ou rejeitar, de tirar conclusões, de fazer avaliações, de estar sempre na relação com o mundo à nossa volta, com aqueles que estão mais próximos, como a família, e com aqueles que estão um pouco mais distantes, como os amigos de trabalho, ou com o próprio mundo. A nossa aproximação é sempre a partir deste óculos, que é o óculos do pensamento, que distorce. Nós não temos um contato com a vida como ela é, com o outro como de fato ele é. Na verdade, nem com nós mesmos como nós somos, porque nunca investigamos isso. Jamais poderemos ter um contato com a vida, um contato real com a vida ou com o outro, sem termos antes um contato real com nós mesmos. E o pensamento não nos permite isso. Esse padrão de pensamento condicionado que nós recebemos da nossa cultura, da propaganda, da religião, da política, desse nosso modo particular que desenvolvemos. Nós temos a filosofia que aprendemos e temos a particular visão filosófica que nós formamos dentro de cada um de nós, como essa visão psicológica que nós formamos, ou religiosa que nós formamos. Na verdade, tudo isso está dentro de um contexto aprendido, de cultura humana, que está colorindo tudo. Então, o pensamento está fazendo isso. Essa forma de pensamento psicológico em que nós nos encontramos norteia a nossa vida a partir de um princípio equivocado, que é o princípio desse pensador, desse experimentador, desse eu, desse mim. O rompimento com isso é o início de algo novo. É o surgimento de algo desconhecido, de algo inusitado, que é a presença da vida, que é a presença de Deus, que é a presença da verdade. Assim, quando você pergunta como vencer o ego, se torne cônscio dele, se torne ciente desse mim, desse eu. Isso requer um olhar direto para si mesmo, sem distorção, sem o padrão do pensamento. Então aqui se trata de aprender a observar suas reações, sem julgar, sem comparar, sem aceitar, sem rejeitar, mas apenas olhar para elas. Quando você julga, compara, gosta, rejeita, nesse momento você já colocou de volta esse elemento que é o eu, que é o ego, que é o observador. Mas quando você aprende apenas a olhar para si mesmo, sem reagir, apenas se tornando ciente daquilo que se passa dentro de você, nesse contato consigo mesmo e nesse contato com o outro, nesse momento você começa a investigar a natureza do eu, a tomar ciência do movimento dele. E isso é o suficiente para que isso que é falso seja visto, para que esse óculos do pensamento desapareça e fique só esse olhar. E nesse olhar temos uma ação nova. Algo novo surge quando há só o olhar, sem o eu. É quando nos aproximamos desta ciência de ser, desta visão de Deus, desta compreensão da sabedoria,
da liberdade, do amor. Então, o meu contato com ele ou ela, assim como o meu contato comigo mesmo, o meu contato com a vida, não é o contato de alguém, é só o contato desse mistério, desta graça, deste ser, desta inteligência, desta presença. Porque não temos mais esse óculos, não temos mais esse eu, não temos mais esse observador. Reparem, esse é o despertar divino. Esse é o despertar da consciência. Esse é o despertar do seu ser. E para você que tem o desejo real e sincero em se aprofundar nessas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, a gente pode fazer perguntas diretamente ao mestre e, além disso, e principalmente, o mestre, por já viver nesse estado desperto de consciência, compartilha esse estado de presença. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia, nesse poder e nessa graça. E isso nos ajuda demais nessa compreensão de nós mesmos, em compreender o que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz um comentário e, se não for inscrito no canal, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo.